Olá, boa noite. A quinta-feira foi de movimentação na Câmara Municipal de Bahia. Em sessão extraordinária, vereadores analisam cassação do prefeito Berg Lima. Nós vamos até lá, ao vivo, saber como é que está a situação com a repórter Ludmila Costa. Boa noite, Ludmila. Como é que está a situação por aí, hein? Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Por aqui está começando os discursos dos vereadores. Alguns já falaram, outros estão na tribuna. Cada um tem 15 minutos para apresentar os argumentos contra ou a favor da cassação do prefeito Berg Lima. Logo em seguida, foi disponibilizado 2 horas para que a defesa do prefeito se manifeste aí na Câmara Municipal de Bahia, para depois só então acontecer a votação, né, que vai cassar ou não o prefeito de Bahia, Berg Lima. A população está acompanhando, alguns de dentro da galeria da Câmara Municipal e outros aqui do lado de fora. Alguns conseguiram lugar, outros não, né? Quem não está acompanhando lá de dentro está aqui fora, porque do lado de fora também tem um carro de som transmitindo tudo que está acontecendo aqui na Prefeitura de Bahia. E lembrando que o prefeito Berg Lima hoje está sendo julgado por suspeita de fraude no Instituto de Previdência aqui do município. E suspeita também de fraude na contratação de aluguel de carros que nunca foram utilizados aqui pela Prefeitura. E durante toda a tarde, o repórter Luiz Eduardo esteve por aqui acompanhando tudo. Desde o início da manhã desta quinta-feira que os vereadores da cidade de Bahia participam de sessão para definir o futuro do prefeito Berg Lima. Mas quem pensou que a comissão processante chegaria a uma decisão ainda no período da tarde se enganou. Se for pro bem da cidade, pro bem da população, a gente amanhece o dia, mas a gente quer um resultado positivo. Os vídeos que está sendo eram os vídeos das audiências, né, da comissão, que foi pedido pelos vereadores que passasse, foi lido também uma parte do processo. A próxima etapa é a defesa dos advogados dele. Posteriormente, os vereadores, cada vereador tem direito a 15 minutos de fala para fazer seu discurso. E aí depois, posteriormente, a votação. Lembrando que é um quórum de qualificação, um quórum qualificado precisa de 12 votos dos 17 vereadores para poder cassar o prefeito. Pela manhã, o vereador e relator do processo, Rony Alencar, do PMN, fez a leitura do relatório final do caso, que foi aprovado por unanimidade pelos membros da comissão. Em seguida, vídeos com depoimentos de testemunhas foram assistidos pelos membros da Câmara. A demora na reprodução irritou até os integrantes da casa. Apesar dos ânimos exaltados, a maioria dos vereadores preferiu não falar antes da votação. Porém, o parlamentar Lico, do PSB, revelou uma incerteza sobre o resultado da votação. Não tem como fazer uma previsão, porque a Câmara passou momentos de grandes turbulências. A vereadora Luciane Fofinho apresentou uma emenda para a mudança da lei orgânica para que a gente, com esse processo de cassação, tivéssemos a oportunidade dos baienses escolher o seu gestor, o seu representante, o seu prefeito. No entanto, foi procrastinado de uma forma devastadora o tempo e nós não conseguimos aprovar a emenda. O caso do prefeito Berg Lima ganhou notoriedade após ele ter sido flagrado supostamente recebendo propina de um empresário. Após a denúncia, ele passou 1 ano e 5 meses preso e só retornou à prefeitura após uma decisão do Tribunal de Justiça. Porém, a ação que tramita aqui na casa diz respeito a uma suposta contratação irregular de veículos por parte da prefeitura. A defesa do prefeito Berg Lima se pronunciou após a exibição dos vídeos. Para os advogados, as denúncias contra o prefeito são consideradas frágeis. Nós já mostramos por demais no processo que não há uma única prova contra o prefeito que dê ensejo a um crime de responsabilidade. Veja que o prefeito aqui hoje responde por 2 fatos, 2 supostos fatos, que é a contratação, a alocação de um suposto veículo fantasma, e essa contratação foi na gestão anterior e não tem contrato. Caso Berg seja cassado, ele permanece à frente da prefeitura. Mas caso ele perca o mandato, o novo prefeito de Bahia será escolhido pelos próprios vereadores através de eleições indiretas. E enquanto a situação não se resolve, o povo de Bahia clama por uma solução. Isso aí tem que acabar logo, porque só quem perde é a população de Bahia. Salário atrasado, lixo na rua, o servidor não recebeu o 13º,
entendeu? Então era bom para os vereadores, né? Porque o que está acontecendo aqui é FECAV, referente a FECAV, a Casa Severac Del Nível. Pela manhã, o repórter Simon Cavalcante acompanhou os trabalhos da casa. Mais uma vez, os destinos de Bahia estavam nas mãos dos 17 vereadores. E diante de uma sessão tão decisiva, moradores se aglomeraram dentro e fora da Câmara, sob a vigia da Guarda Municipal. Quem conseguiu acessar a galeria acompanhou tudo atentamente. Os trabalhos foram iniciados com a leitura do relatório final da comissão processante. Documento esse em que o vereador e relator do processo, Rony Alencar, pede a cassação do mandato de prefeito e que foi aprovado por todos os membros da comissão. Essa é a segunda vez que a Câmara de Bahia coloca em votação a cassação do mandato de Berg Lima. A primeira, da qual ele saiu vitorioso, teve como base as denúncias de recebimento de propina por parte do gestor de um fornecedor da prefeitura. No atual processo, o prefeito é acusado de cometer irregularidades em contratos de locação de veículos. Para se manter no cargo, Berg Lima precisa de apenas 6 votos contrários à cassação. Votos que, segundo o vereador Adriano Martins, já estariam garantidos. O parlamentar denunciou que Berg Lima teria negociado apoio de vereadores e que, inclusive, também teria sido procurado por ele. Hoje, pela madrugada, o Evandro, que foi meu secretário adjunto de infraestrutura e continuando a gestão, me procurou a mando de Berg. Falei com o Berg através do celular, uma ligação de WhatsApp, e ele me garantia que já estava tudo certo, eles já contam com 6 votos. Me pediram para participar desse bloco e eu de imediato eu recusei. O advogado de defesa do prefeito negou as acusações. Berg Lima, na verdade, ele está confiante no seu retorno e na sua permanência desde ainda a época do seu afastamento. Eu acho que Berg foi um dos únicos, né, ele e a defesa, a acreditar nesse retorno. Porque veja, se a gente perguntasse a alguém se alguém acreditaria nesse retorno de Berg, com certeza não, mas Berg, quando falávamos sobre esse retorno de Berg ao cargo, a gente via o brilho nos olhos deles e a vontade de voltar mesmo à prefeitura e cumprir os projetos que ele vinha cumprindo desde o início da campanha. Projetos de campanha ainda que estavam sendo efetivados nos primeiros 6 meses. Veja que Berg nunca atrasou salário, Berg foi que fez a revolução na saúde aqui em Bahia, Berg foi que tratou do caso do lixo. E por coincidência ou não, após o afastamento de Berg, nós vimos a catástrofe que a cidade de Bahia viveu. A suposta compra de apoio também foi rebatida pelo presidente da casa, mas não sem fazer uma outra denúncia. Que na verdade é uma disputa interna na Câmara. A Câmara ela vem nessa disputa interna há muito tempo. Basta dizer que o presidente Noquinha tinha um processo de cassação para colocar, dia 29 de dezembro e não colocou. Qual a importância desse processo ter feito em dezembro? Porque a eleição era direta, era dado o direito ao povo votar. Caçava-se Berg dia 29 e a eleição era direta, eleição de rua. O que é que Noquinha fez? Legislando em causa própria, tinha tempo hábil para colocar esse processo, porque a comissão recomendou e deu tempo hábil de 9 dias para ele fazer, a Câmara toda estruturada, e ele colocou para 3 de janeiro. Veja bem, eu tomei posse dia 1º, ontem cheguei na Câmara em fase de transição, nem a chave eu tinha direito da Câmara e já tive que vir para uma sessão de julgamento. E as nossas equipes vão continuar aqui durante toda a sessão na Câmara de Bahia, acompanhando esse processo de cassação do prefeito Berg Lima. Mais informações, você, telespectador, confere amanhã no Correio Manhã. Linda é com você. Tá certo, Ludmila. Obrigada aí pelas informações. E como Ludmila falou, a gente continua lá em Bahia acompanhando toda essa situação. A qualquer momento, de repente, de alguma decisão ainda nessa edição do jornal a gente pode trazer. E amanhã, às 6 horas, no Correio Manhã, você tem a cobertura completa sobre esse desfecho, possível desfecho ou não, dessa sessão extraordinária realizada pelos vereadores durante todo o dia de hoje na Câmara de Bahia.